Olá, tudo bem? Estou de volta para te passar informações valiosas sobre ortodontia. O assunto de hoje é a contenção ortodôntica, que é aquele aparelhinho móvel que o ortodontista insiste em fazer você usar depois que remove o aparelho fixo. E também faz parte da contenção aquele fio preso nas costas dos dentes inferiores, geralmente de canino a canino. E aí vem as dúvidas: tenho mesmo que usar? Atrapalha para falar? E se eu não usar, o que acontece? Por quanto tempo eu tenho que usá-lo direto? Não dá para usar só para dormir? Enfim, essas são apenas algumas das muitas perguntas sobre contenção que vamos esclarecer hoje. Antes de tudo, o que é a tal contenção? Segundo alguns dicionários, a palavra conter significa conservar, reter. Pois é exatamente isso que buscamos com ela. Buscamos conter os dentes no mesmo lugar depois do tratamento com o aparelho fixo. Quando acabamos a fase ativa do tratamento ortodôntico, que geralmente é feita com os aparelhos fixos, sejam eles colados na frente dos dentes ou sejam eles colados nas costas do dente, temos que removê-los. Mas a tendência natural dos dentes é tentar voltar para a posição que estavam antes da colocação do aparelho. Ou seja, se eles tinham espaços, os dentes tentam abrir espaço de novo. Ou se eles eram encavalados, tentam se encavalar de novo. Sabendo disso, quando removemos o aparelho fixo, lançamos mão de um recurso passivo, que é a contenção, para manter os dentes na posição adequada. Geralmente no arco superior, ela é removível. É este aparelho móvel que estamos vendo aqui. Quando ele está em posição na boca, só fica aparecendo esse fiozinho. E no arco inferior, a contenção ela é fixa, é colada de canino a canino, ou seja, nas costas do dente do arco inferior. Esse fiozinho fica colado nas costas dos dentes. É importante que o paciente esteja consciente desde o início do tratamento que a ortodontia possui duas fases de tratamento, que são tratamento ativo, que é quando o paciente está em tratamento com um aparelho fixo e que dura de 1 a 3 anos em média. E tratamento passivo, que é o período de contenção, para manter os dentes na posição conseguida com o aparelho fixo, e essa fase é para o resto da vida. Essa fase é importante porque, por mais que o aparelho ortodôntico seja capaz de levar os dentes à posição correta, o tratamento realizado não garante que o paciente esteja livre de problemas na posição dos dentes para o resto da vida, pois os dentes continuam se movimentando com a mastigação e com a fala. O protocolo mais adequado quanto ao uso da contenção é que no mesmo dia em que removemos o aparelho fixo já seja colocada a contenção, sendo ela móvel no arco superior e fixa no arco inferior nas costas dos dentes da frente, assim como já mostrei para vocês. Então, o ortodontista deve orientar seu paciente a usar o aparelho móvel 24 horas por dia, só removendo para comer e escovar os dentes, isso nos primeiros 6 meses. E vamos avaliando nesse tempo. Se nada mexeu, então passamos o móvel para mais 6 meses, só que só para dormir, e também continuamos avaliando. Se nada mexeu, aí é que damos alta para o paciente, mas com a condição que ele continue usando o aparelho móvel para dormir e tome cuidado para não quebrar as colinhas da contenção inferior. Caso o paciente não siga estas recomendações e fique alguns dias sem usar o seu aparelho móvel, por exemplo, provavelmente o dia que ele resolver colocá-lo não vai mais encaixar, pois os dentes já se movimentaram. Ou se soltar uma das colas da contenção inferior e ele não for ortodontista fazer a recolagem, o dente que soltou provavelmente vai entortar. Em relação à fala, em alguns casos realmente ocorre dela ficar alterada, mas apenas na primeira semana, que é o período médio que a musculatura leva para se adaptar a esse corpo estranho que é a contenção. Então, para falar bem com o seu aparelho de contenção, quanto mais você falar com ele em posição, mais rápido sua musculatura vai se acostumar. A partir daí, tudo flui naturalmente e ninguém perceberá se você está usando ou não o aparelho. Quanto aos cuidados com o aparelho móvel, é fundamental que eles sejam seguidos. Mas quais são esses cuidados?
Primeiro é retirar o aparelho para se alimentar. Guardá-lo sempre no estojo apropriado e nunca no bolso nem enrolar em guardanapo. Após as refeições, escovar os dentes e o aparelho antes de colocá-lo novamente na boca. E saber que você pode beber água com ele, porém outras bebidas não devem ser tomadas com o aparelho. Também é muito importante que o paciente não falte a consulta marcada para controle e ajuste do aparelho de contenção. Ela é fundamental para avaliarmos se tudo está estável no seu tratamento. Hábitos que possam desequilibrar a posição dos dentes, como roer unha e morder tampa de caneta ou lápis, também devem ser eliminados. O tempo de contenção também é outro assunto que os pacientes têm muitas dúvidas. Sempre digo a meus pacientes que a contenção é para o resto da vida, pois se os dentes feitos por Deus não estavam na posição adequada, quanto mais o que o ortodontista corrige. Como você já deve ter percebido, o tratamento ortodôntico não acaba quando o aparelho fixo é removido, apenas mudamos de fase, e é responsabilidade do ortodontista orientar seus pacientes quanto ao correto uso da contenção. Ao paciente, cabe ter a ciência de que manter os bons resultados não depende apenas do ortodontista, mas também do seu comprometimento em seguir as orientações no período de contenção. Lembre-se que o sucesso do seu tratamento e sua posterior estabilidade depende principalmente de você. Quando há recidiva, ou seja, os dentes não ficarem estáveis na posição final, isso pode surgir em níveis variados de gravidade, podendo ou não necessitar de um novo tratamento ortodôntico. Caso isso aconteça, o ortodontista irá te reavaliar. Cerca de 30% dos pacientes que usaram o aparelho voltam a nos procurar para novo tratamento, pois na maioria das vezes acharam que o período de contenção não era importante. E na verdade, a fase de contenção é tão importante quanto a fase em que o paciente estava com o aparelho fixo. Se você não quer fazer parte deste índice, siga corretamente as orientações do ortodontista para que isso possa ser evitado. Outro fator que também interfere na recidiva dos dentes, que faz com que os dentes não fiquem estáveis, é a não extração dos dentes do siso. Mas esse é um assunto para um próximo programa. Como dica final, quero frisar que o tratamento ortodôntico é uma parceria. O profissional faz o seu trabalho, mas o paciente também tem que fazer a sua parte, que é utilizar o aparelho de contenção corretamente e para sempre. Visitar regularmente o dentista para acompanhamento, manter a higiene bucal sempre impecável e evitar hábitos que possam ser prejudiciais à saúde dos dentes. Se você seguir essas orientações, os benefícios estéticos e funcionais proporcionados compensam o esforço. Uma boa semana para você, até o próximo programa.